Amém. Baruch Hashem. Eterno Deus Todo-Poderoso, diante de Ti eu quero declarar quem eu sou. Eu sou como a erva que de manhã cresce e de noite seca-se e é lançada fora. Eu sou aquele, ó Pai, que não consegue fazer um fio de cabelo crescer na minha cabeça. Eu sou aquele, ó Pai, que depende inteiramente da Tua graça e da Tua misericórdia. Eu sou aquele, ó Pai, fruto da Tua benevolência, da Tua graça. E se estou aqui para engrandecer e louvar e exaltar o Teu nome. Mas eu sou aquele, ó Pai, que fui criado à Tua imagem e à Tua semelhança. Eu fui aquele que fui criado para um objetivo ímpar, de louvar e exaltar o Teu nome, de ser um vaso usado nas Tuas mãos. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim. Usa-me, Senhor, para pregoar a Tua palavra, engrandecer os Teus feitos, compartilhar, Senhor, das Tuas promessas. Eis-me aqui, Senhor. A Tua palavra é lançada e que a Tua palavra possa achar a terra boa, para que ela possa produzir frutos e frutos de justiça, frutos de gratidão, frutos de misericórdia. Exaltado e glorificado seja apenas o Teu santo nome, em nome de Yeshua, nosso Messias. Amém. Irmãos, quando trago para vocês algum ensino de algum tema contraditório, eu não estou aqui esperando dos irmãos que vocês concordem comigo. A ideia não é essa. A ideia é gerar em vocês um modo de pensar, um equilíbrio em seus pensamentos, coisa que você talvez no passado não tinha, a liberdade de poder pensar. É esse o objetivo. Não é que vocês concordem comigo, não. Eu gosto muito de citar um ditado que diz assim: onde tem 3 judeus discutindo sobre o mesmo assunto, há 4 opiniões divergentes. Há 4 opiniões divergentes. Você sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz assim: onde há vários conselhos, aí está a sabedoria. Na multidão dos conselhos está a sabedoria. Se vocês pensarem como eu penso, nós não vamos ser sábios. Nós não vamos chegar à sabedoria. Mas o que eu quero trazer para vocês hoje aqui é uma forma de você entender o tema que nós vamos tratar numa outra concepção, e não na concepção que sempre nos ensinaram. Sempre nos ensinaram, desde os primórdios lá, quando você se converteu, quando você levantou a sua mãozinha lá para Jesus, né? E falou: não, eu me arrependo dos meus pecados. Lá você foi doutrinado, lá você foi ensinado. Mas será que é aquilo que pauta a verdade da palavra? Será que é aquilo que nós aprendemos nos primórdios da nossa vida espiritual que pauta a verdade da palavra? Ou será que foi mascarado para que nós pudéssemos andar somente por aquela mentalidade, aquele pensamento? E é por isso que eu quero fazer com que vocês pensem. Vocês pensam.
Deus fez vocês com livre-arbítrio, com mente para pensar, com inteligência, com sabedoria. E o tema que nós vamos tratar aqui hoje é um tema que é uma discussão desde os primórdios. Judeus e cristãos vivem discutindo sobre isso. Mas eu quero falar uma coisa para vocês. O que mais interessa hoje é discutir sobre o tema. Uns discutem uma coisa, outros discutem outra e não se chega a lugar nenhum. Essa é a verdade. De modo que seja fraco para ganhar os fracos. Seja como Paulo. Seja forte para ganhar os fortes. Uma vez eu fui chamado, no meio jurídico lá, tinha um grupo que eles estudavam, né, um grupo católico, que eles estudavam a palavra. E eu achei ótimo aquilo ali, porque eu nunca vi um católico estudar tanta palavra, mas ali eu vi. E aí eu fui chamado para levar um tema, né? Eu fui chamado para levar um tema, porque o responsável pelo grupo sabia que eu era judeu e queria ouvir um judeu falando. Olha só. Aí, o tema que eu deveria levar era fraternidade e liberdade. Coisas do catolicismo, né? Fraternidade e liberdade. Eu falei, amém, vou levar fraternidade e liberdade, à luz da Torá. Vamos ver o que a Torá fala sobre a liberdade, sobre a fraternidade. Fui lá, fiz o estudo e levei. Eles não queriam ouvir o estudo. Eles queriam ouvir qual o ponto contraditório do judaísmo e do cristianismo. Era isso que eles queriam ouvir. Eles não queriam ouvir nenhum estudo sobre fraternidade, José. Não queriam. E o que eu fui fazer lá? Para que, irmãos, que nós queremos discutir? Onde nós chegaremos? Nós chegaremos ao ódio que é disseminado hoje por toda a terra. Quando nós trazemos aqui pontos desiguais, é para que vocês pensem, é para que vocês saibam, mas não é para que vocês discutam. Não é para que vocês criem animosidade. Porque quem tem razão é o judeu ou é o cristão? Quem tem razão é Deus. Tanto judeus quanto cristãos erram. E erram muito na presença de Hashem. Então, irmãos, o ponto, eu nem comecei ainda, o ponto que nós vamos estudar aqui hoje, não é para que vocês discutam sobre isso, é para que vocês aprendam a pensar sobre o assunto, amém? E hoje nós vamos falar da cruz, essa cruz, eu vou contar para vocês, é uma discussão, né? Rude cruz, né? Como é que é, Sam? Foi na cruz que um dia aprendi os perdoados em Jesus. Quem nunca ouviu isso? Foi ali que eu vi os meus olhos abrir e você conhece, Rodrigo? Conhece, né? Amém. Mas essa cruz tem sido motivo de discórdia muito grande entre judeus e cristãos. E não é por menos, irmãos. Tudo isso, toda essa discussão visa um único objetivo: a separação. A cruz, segundo os cristãos,
ela veio para romper o véu que se separava. Como que é aquela música que diz, o véu que outrora separava, como é que é? Vamos lembrar do passado aí. Presença, luz aqui, sua face, pois um dia a tua morte ao coração do Pai, o véu que separava já não separa mais. Segundo o cristianismo, a cruz veio rasgar este véu que separava, de modo que eles professam que judeus e gentios são unidos pela cruz. Judeus e gentios são unidos pela cruz. Isso é o que os cristãos alegam. Aí, eles alegam que a cruz veio rasgar o véu que separava. Mas eles criam um outro objeto de separação, que não é mais o véu, é a cruz. Vocês estão entendendo? Tirou-se o véu que separava judeus e gentios, rasgou-se o véu e colocou-se ali a cruz. A cruz separa judeus e cristãos. A cruz faz isso. A cruz é um simbolismo religioso do meio cristão altamente significativo. É o mais significativo símbolo do cristianismo. É a cruz. Nela se contempla a morte de Cristo. A cruz prega a morte de Cristo. E eu pergunto para você, qual é maior? O ouro que está no templo ou o templo que santifica o ouro? Lembra que Yeshua falou isso lá em Mateus aos fariseus? E Yeshua falou, hipócritas, vocês valorizam mais o ouro do que o templo que santifica o ouro. O que é maior? Então, o cristianismo, ele prega exatamente isso. Você olha para a cruz e vê ali a morte de Jesus Cristo. Como se aquela morte ali fosse te salvar. Como se aquela morte ali fosse levar você a uma salvação, uma redenção. Isso é o que o cristianismo prega. E não tem. E eles pregam, eles sustentam essa versão, essa afirmação em Efésios 2, 14, 16. Vai lá comigo. Efésios 2, 14 e 16. E diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual em ambos os povos fez um. Amém? E derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos. Olha só, na nossa tradução, tá, irmãos? A lei dos mandamentos contidos em ordenanças, ou seja, ele derrubou a parede de separação e desfez a inimizade que se firmava em mandamentos contidos em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, assim fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo. Então, o princípio maior da cruz para o cristianismo é sustentado nesse versículo, que pela cruz foi reconciliado judeus e gentios. Foi, irmãos, reconciliado? Foi?
Você vê judeus e gentios hoje em paz? Não. Por quê? Porque a cruz, ela tem um significado. A cruz tem um significado. E nós vamos ver isso. O cristianismo ainda sustenta que o amor aos mandamentos descritos na Torá, que causou dissensões entre as igrejas do primeiro século, acabou na cruz. Não acabou na cruz. A cruz, irmãos, foi só uma passagem de algo maior que iria acontecer. Mas vamos ver. A cruz, ela não se iniciou com o cristianismo. A cruz, ela já existia no tempo dos caldeus, na Caldeia. E eu esqueci hoje de trazer o slide. Eu vou ver se eu consigo passar para vocês sem o slide. Mas eu gostaria que você visse a cruz. A cruz dos caldeus, na época, bem antes da crucificação, ela era um símbolo de um Deus chamado Tamuz. A cruz era um símbolo de um Deus caldeu chamado Tamuz. E ela era representada por esse símbolo aqui, ó. Vocês estão vendo aí? Um T, ó. Tá vendo? Era esse símbolo aí, ó. Essa era a cruz de Tal. O nome, vinha o nome do Deus, Tal, Tamuz. No século II, depois do Mashiach, a igreja resolveu aderir a este sinal, para representar a crucificação de Cristo. Olha só, irmãos, se pegou um símbolo pagão para representar a morte do Mashiach. Isso foi a igreja romana. Tem-se historicamente descrito que a igreja fez isso com o propósito de atrair os pagãos para dentro da doutrina cristã. E aí o que eles fizeram? Eles abriram a possibilidade do pagão continuar exercendo aquele simbolismo que ele exercia antes, porém dentro da igreja. E aí foi até que essa cruz aqui deu lugar àquela cruz que vocês conhecem hoje. Esse traço aqui, transversal, esse é transversal, não é? Aqui é vertical, aqui é transversal. Esse traço transversal, ele foi abaixado, foi colocado um pouco para baixo, para você ter aquilo que você chama hoje de cruz. Certo? É um símbolo pagão. E o que representa a cruz dentro do judaísmo? Primeira coisa, não representa nada. A cruz não é considerada no meio judaico. Por quê? Porque o símbolo dela, além de ser pagão, é um símbolo de maldição. É um símbolo de maldição. E no meio judaico, você não ouve falar em cruz. Você ouve falar em suspensão pelo madeiro, que é uma forma de execução de morte, de pena de morte. Segundo o judaísmo, tem quatro formas de se executar uma pena de morte. A primeira dela é pelo apedrejamento, que nós vimos muito isso, né? Yeshua chegou para aqueles judeus que estavam acusando aquela adúltera, e Jesus falou o que com elas?
Quem não tem pecado, atire a primeira pedra, porque eles queriam apedrejá-lo. Estevão, tem outros mais. Morte por apedrejamento. Geralmente, era apedrejado quem fazia algumas promiscuidade, como sexo com mãe, sexo com madrasta, sexo com nora, sexo com esposa, sexo com outro homem, não, com a esposa de outro homem. Francisco já ficou preocupado. Meu Deus, você é apedrejado. Desculpa, é sexo com a esposa de outro homem. É o adultério. A idolatria, sacrifício de criança, sexo com animal. Então tudo isso era uma forma para você ser passível dessa execução por apedrejamento. Morte por fogo. Morte por fogo. Aí você pode falar, mas existe morte por fogo na Torá? Existe. A morte por fogo, ela era aquela, lembra que Deus falou para Moisés assim, não passais os vossos filhos pelo fogo. Porque o fogo, os pagãos passavam os filhos que eles tinham pelo fogo em adoração a um Deus, em sacrifício a um Deus. Então existia a morte por fogo. Morte por decapitação. Num caso de assassinato, né, a pessoa era decapitada por uma espada. Morte por estrangulamento. Esse sim, ele, segundo a comparação, ele seria aquele que você pendurava a pessoa no madeiro. E você era ali estrangulado, né? Mas isso está descrito na Mishnah, no Sanhedrin 7.1, que é o livro, é a tradição judaica, né? A Mishnah é um compêndio de normas rabínicas, né? De interpretações rabínicas. Mas, o que significa o ato de pendurar um criminoso no madeiro? Segundo Deuteronômio 21, 22, você pode ir lá comigo? Deuteronômio 21, de 22 a 23. Nós temos o significado desse símbolo, de pendurar o homem no madeiro. Segundo a tradição judaica, só o homem podia ser pendurado no madeiro, a mulher não. A mulher teria que ser apedrejada. Tem até isso. Isso é uma interpretação que está dentro do Talmud. Quando um homem tiver cometido um crime que deve ser punido com a morte, e for pendurado em um madeiro, o seu cadáver não poderá ficar ali durante a noite. O cadáver de Yeshua ficou durante a noite? Não. Vamos lá, continuar. Seu cadáver não poderá ficar ali durante a noite, mas tu o sepultarás no mesmo dia, pois aquele que é pendurado é um objeto de maldição divina. E você não pode deixar o corpo pendurado ali, porque senão, olha lá o que está escrito, contaminarás a terra. Aquele corpo não poderia ficar no madeiro, porque senão a terra seria contaminada. De tão grande era a maldição sobre aquele que é pendurado. Agora eu vou te dizer, qual a importância da crucificação? Se muitos foram crucificados, por que se deu tanta referência, se deu tanta, fugiu a palavra, ênfase, se deu tanta ênfase à crucificação do Mashiach, se várias pessoas foram crucificadas, inclusive com ele 2 ladrões? Por que se deu tanta ênfase a um procedimento pagão? Porque Yeshua foi crucificado
perante as normas pagãs. Eu vou te mostrar aqui, você quer ver? Vai lá comigo em João 18, 29 e 31. Apesar da Torá contemplar aquela possibilidade de ser pendurado no madeiro, existia um procedimento. Existia um procedimento, não era você chegar simplesmente e colocar o homem no madeiro, não, existia um procedimento. E entre esses procedimentos você não poderia deixar passar a noite, o corpo passar a noite, era um dos procedimentos. Mas lá em João 18 diz assim: então Pilatos saiu a ter com eles e perguntou: que acusação vocês têm contra este homem? Que acusação vocês têm contra este homem? Aí eles responderam: se ele não fosse um malfeitor, aquele que faz mal, nós não te entregaríamos ele. Aí disse então Pilatos: então tome ele e julgue-o segundo a vossa lei. Pilatos passou a responsabilidade. Pilatos passou a responsabilidade de julgar Yeshua. Então Pilatos fez assim: julgue vocês. Aí sabe o que eles falaram? Não, a nós não podemos tirar a vida de ninguém, segundo a lei deles, segundo a Torá. Segundo a Torá, eles sabiam que eles não podiam tirar a vida de Yeshua. Então eles quiseram passar a bola para Pilatos. Pilatos, decida. Aí sabe o que aconteceu? O Sinédrio decidiu, considerou o culpado. Quer ver? Lá em Mateus 20, você pode ir lá comigo. O Sinédrio decidiu, considerou Yeshua culpado, mas quem aplicou a pena de morte foi os pagãos. Não foram os judeus que aplicaram a pena de morte, que executaram o julgamento, a sentença. Quem foi que aplicou a pena de morte foi pagão. E Yeshua profetizou isso antes mesmo dele ser crucificado. Olha o que ele diz ali em Mateus: eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Não foi judeu que matou Yeshua, foram sacerdotes e escribas. Que matou não, que condenou Yeshua. Sacerdotes e escribas. Líderes, enquanto o povo judeu estava lá suplicando por Yeshua. Depois da morte de Yeshua, 3.000 judeus se converteram. Diz Atos. 3.000 judeus se converteram. Não foram judeus, irmãos, que mataram Yeshua. Foi a liderança. Uma liderança igual a nossa, hipócrita. Eu tenho culpa dos atos que o meu presidente faz? Se Lula se levantou para amaldiçoar Israel, eu tenho culpa? Não, ele vai pagar pela culpa dele. Como pagou aquele presidente venezuelano, que chegou e falou assim: eu odeio Israel pelas minhas entranhas. Pelas minhas entranhas não. Eu amaldiçoo Israel. Não, não é entranhas não. É aqui, ventre. Eu amaldiçoo Israel no meu ventre. Rapidamente, Deus botou um câncer no ventre dele e ele morreu por causa daquele câncer. É assim que Deus trabalha. Não abra sua boca com sabedoria não, meu irmão.
Não abre a sua boca com sabedoria, não. Brinca com as coisas espirituais. Amaldiçoa quem Deus quer abençoar, para você ver o que vai acontecer. Hugo Chaves, isso aí. Aí ele falou bem assim, Yeshua falou: vamos subir a Jerusalém, que o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos, para ser exposto às suas zombarias, açoitado e crucificado. Nota-se que a autoridade entregou aos pagãos a execução da pena. E qual era a execução da pena pagã? A crucificação. Você vai morrer na cruz, que é um símbolo de maldição, que é um símbolo de um Deus caldeu. Aí hoje a igreja, o cristianismo vem e toma este símbolo, como fizeram os israelitas com a Neustã. Hoje Francisco começou a falar dela assim, eu falei: meu Deus, o senhor já falou para Francisco que eu ia falar à noite. E agora? Não vou ter o que falar. Né? Lembra que eu falei hoje aqui com você? Eu vou falar sobre isso à tarde. Não fala não que eu vou falar sobre isso à tarde. Né? Israel era picado na cobra, no deserto, pelas serpentes, no calcanhar. E aí eles clamaram a Moisés, falaram: Moisés, suplica a Deus para que não venhamos todos nós a morrer por cobras. Aí o que Moisés fez? Levantou uma haste de bronze, de cobre, e colocou lá um símbolo de uma cobra. Ele levantou aquela haste e botou lá no cume, para que o povo, quando fosse picado, olhasse para ela e visse nela a redenção de Deus, a salvação vinha de Deus. Era essa a concepção. Foi isso que Deus tinha inicialmente com aquela Neustã, que é o nome dado àquela serpente. A mesma coisa, Yeshua disse. Yeshua falou bem assim, lá em João 3, ele falou bem assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é a mesma coisa? Aí quando você lê isso, você pensa logo na cruz. Porque da mesma forma como Moisés levantou aquela serpente, Yeshua foi crucificado. Foi levantado e colocado no madeiro. Não é isso que nós pensamos? Não é isso, irmãos? Mas não é. Eu só fui entender isso quando eu fui estudar, tá, irmãos? Porque até então eu entendia como vocês. Que aqui, Yeshua está falando. Hoje Jorge falou isso quando você estava ensinando aqui. Jorge falou: não, é a cruz. Está se referindo à cruz. Que ele foi erguido na cruz. Vamos estudar então. Duas palavras hebraicas diferentes foram aplicadas nesta frase. Todas as duas são sinônimos. Vamos lá. Assim como Moisés levantou, guarda esse levantar aí, levantou, primeiro levantou. É necessário que o Filho do Homem seja levantado. Outra vez ele usou a palavra levantado. Na nossa tradução está assim. Porém no hebraico, Yeshua está usando ali na primeira palavra levantar, ele usou Rigebiahá, que significa levantar, elevar. Na segunda palavra, levantado, ele usa a palavra lerinasser, que significa também levantar e elevar. São duas palavras que são sinônimos. Tudo bem, Roberto.
Ele usou as duas palavras, são sinônimos. O que você quer dizer com isso? Eu não quero dizer nada, eu quero que você entenda que nós não podemos interpretar as coisas com apenas a leitura de um versículo. Vamos ler o que diz o versículo anterior. Pega a sua palavra, João 3,14. Nós lemos o 15 e o 16. Agora nós vamos ler o versículo anterior. Se vocês não estiverem entendendo, diga amém. Então estão entendendo. Diz assim, no versículo anterior, versículo 14: Ninguém jamais subiu ao... João 3,14. 13? João 3,13. João 3,13. É isso? João 3,13? Eu anotei errado. Desculpe. Ninguém jamais subiu ao... a não ser aquele que veio do... E o Filho do Homem está no... Então, quando Yeshua estava falando assim como Moisés levantou a serpente do deserto, é necessário que o Filho do Homem seja elevado, suba. Ele não está falando da cruz, ele está falando da ressurreição, que é o verdadeiro poder de Deus, não a cruz. Vocês conseguiram entender, irmãos? Vocês viram como é que o contexto é diferente? O verdadeiro poder de Deus está na ressurreição. Porque Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivo. E Yeshua foi ressuscitado para mim e para você. Para que o véu rasgasse, Yeshua foi ressuscitado. Porque se ele tivesse morto, o véu não seria rasgado. Se ele estivesse pregado na cruz ainda hoje, o véu não se teria rasgado. O véu só foi rasgado porque o nosso Machia é ressurreto. O véu só foi rasgado e há essa possibilidade de estarmos aqui juntos, num único só corpo. Porque Yeshua foi ressuscitado. E não porque ele foi pregado na cruz. A cruz foi um sacrifício expiatório. A cruz foi apenas uma passagem, um meio para que se cumprisse a profecia. De quê? De que Yeshua ia ressuscitar ao terceiro dia. Yeshua diz assim: vocês me pedem um sinal, eu não vou te dar sinal nenhum a não ser o do profeta Jonas. O que ele estava falando ali? Da sua ressurreição. 3 dias Jonas ficou dentro do ventre de um peixe grande. Yeshua estava falando da ressurreição. E nós preferimos o símbolo da morte. E nós preferimos o símbolo da maldição, que é a cruz. Volto a falar, não espero que vocês concordem comigo. Mas pense naquilo que é verdadeiramente. Aí eu volto a falar com você, o que santifica o ouro? O que tem mais valor? É o ouro ou o templo que santifica o ouro? O que tem mais valor? A morte pela crucificação ou a ressurreição? Se eu perguntar isso para Daniel, ele sabe responder. Então por que tomar um símbolo de maldição, que é a cruz, para podermos ficar ali reverenciando ela, como os israelitas reverenciaram a Neustã? A Neustã só foi destruída na época do rei Ezequias. Olha quanto tempo se passou e os israelitas adorando aquele símbolo. E o cristianismo hoje adora a Neustã, a cruz.
ninguém jamais subiu ao céu. Ninguém jamais subiu ao céu. Muitos outros foram ressuscitados. Muitos foram ressuscitados. Lázaro foi ressuscitada. Aquela filha que Eliseu ressuscitou, aquele filho que Eliseu ressuscitou. Muitos foram ressuscitados. Mas nenhum deles foi elevado, ascendido. Só aquele que estava no céu, que Francisco disse hoje de manhã, que foi o anjo que apareceu para falar com os nossos patriarcas, o mensageiro do Deus Todo-Poderoso. Só Ele, a honra, a glória. Você sabe por quê? Porque dê honra a quem tem honra. O próprio Yeshua falou isso. Então hoje, irmãos, nós incorremos numa situação assim, de falta de sabedoria. Quando nós pegamos e falamos, a cruz tem poder. A cruz tem poder. Que poder tinha Neustã, irmãos? Que poder tinha Neustã que Moisés levantou no deserto? Que poder ela tinha? Responda para mim. Nenhum. O poder vinha de quem? De Deus. Por isso que Yeshua fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho para você conseguir a salvação. Ele não fala que Ele é a salvação. Ele não fala. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade da Torá, a vida que você consegue ao praticar a Torá. É isso. É nesse sentido. Agora alegre-se, porque o nosso Mashiach vive e reina e voltará para nos fazer reinar com Ele. É isso que nós temos que pegar e ter como símbolo de vida e não de morte. Porque Deus é Deus de vivos e não de mortos. Você não morre quando você fecha os olhinhos e tudo para de funcionar no seu corpo. Você apenas dorme. Dorme, vai para o descanso ali no Seol, para você aguardar aquele que reina eternamente. Seol, lugar de habitação dos mortos. Sheol, que fala. Lugar de habitação dos mortos. Você vai ficar ali aguardando. Tira essa concepção de inferno. Sabe por quê? Inferno vai existir sim. Mas quando você morre, você não vai direto para o inferno, não. Você vai ficar ali aguardando você ser julgado. Quando o Mashiach voltar, você vai ser julgado. Você vai primeiro ser ressuscitado, para que você tenha a possibilidade de ser julgado. E aí sim, as tuas obras vão falar mais forte. As obras das tuas mãos vão ser colocadas na balança. Mas o nosso Mashiach está vivo. E essa é a concepção máxima da Brit Hadashah, do Novo Testamento. Essa é a concepção máxima, não é a cruz. Portanto, se um dia você venerava a cruz, se um dia você tinha na cruz um conceito maior, não tenha, porque a cruz, ela foi uma passagem para aquilo que é maior, que é a ressurreição. Amém? Que o Eterno possa nos trazer todo o entendimento, todo o equilíbrio, toda a destreza para que possamos entender as coisas. Você não consegue, aí Francisco, aí sabe o que acontece? Quando eu estava estudando isso aqui, me veio a lembrança, uma palavra de uma irmã, que diz que para que saber hebraico? Para que saber hebraico? É necessário conhecermos
o hebraico para podermos confrontar as escritas, as traduções, porque eu só ia conseguir entender isso daqui através do hebraico. Quando você não pode se ater apenas à interpretação de um versículo, você tem que pegar o contexto. Que o Eterno seja exaltado, que o nosso Mashiach volte rapidamente para nos trazer a alegria de podermos viver juntos. Amém? Obrigado, André.